O nosso irmão Bruno, quando tiver a idade, ele fará mais uma vez aqui uma vinda à frente dessa igreja para fazer a sua pública profissão de fé. Coisa que muitos irmãos aqui já fizeram, ou estão sendo preparados para isso. Mas que alegria podermos, no Senhor, reconhecer que Ele tem sido nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador e que isso para nós é verdade e consolo. Meus irmãos, nós estamos chegando à reta final deste texto de Tiago, da sua carta. Eu imagino que em alguns momentos não tenha sido uma passagem menos pesada, talvez alguns momentos mais difícil. Alguns trechos, alguns momentos da carta de Tiago são, eu não gostaria de usar a palavra ríspida, mas ele é tão direto que não usa meias palavras, não usa disfarces, ele fala da verdade de Deus, assim como do pecado, de forma direta, às vezes de forma muito simples. E chegando ao final dessa carta, nós vemos mais algumas instruções e, em algum sentido, até para a minha alegria, é até mais leve, né? O texto de hoje ele é mais tranquilo, ele é mais direcionado a uma reflexão não pequena, não menos importante, mas talvez menos ardida, se a gente pudesse assim colocar. Você já viveu aquele dia, já passou aquele dia que nada dá certo? Você vai de manhã, ou em algum momento do seu dia, sair com o carro, você dá a partida nele, ele não funciona. E aí você talvez lembra que esqueceu de colocar no reservatório de partida a frio, um pouquinho de gasolina. Ou quando você vai ao mercado comprar alguns itens e deixa o carro no subsolo do mercado, sobe lá em cima, compra o que você precisa comprar, chega no caixa e percebe que está sem a carteira. E aí precisa descer, pegar a carteira, voltar e pagar. Já aquele dia que você está com pressa e na fila do mercado, você vai comprar uma quantidade X de pão e a moça não consegue, você está com um tempo já ultrapassado, você já está com a agenda cheia, você não pode se atrasar, e a pessoa não consegue abrir um simples saco de pão para abrir, fica quase 1 minuto, 2 minutos ali tentando e não consegue. Sabe aquele dia que a gente precisa um pouco mais de paciência? Pois é, hoje foi esse dia. Tudo isso aconteceu hoje comigo. Nós tínhamos nos preparado para servir o café, o carro não pegou. Precisei ligar o carregador de bateria, não sei o motivo, mas não funcionou. Saímos no mercado, nada dá certo, tudo se atrasa. Eu falei, meu Deus, vai começar a escola bíblica, eu não vou chegar a tempo. E a moça lá do pão, naquela tranquilidade de uns 2 minutos para abrir um simples saco de plástico. Eu falei com a Patrícia, não, eu acho que alguma coisa precisa acontecer, porque nós precisamos nos atrasar, porque tudo que podia dar de errado, deu. Então, nós precisamos, talvez, nos atrasar de alguma forma. Graças a Deus, não nos atrasamos, deu todo o tempo tranquilo. E é interessante porque o texto de hoje fala sobre paciência, e eu recorrentemente, durante a chegada até a igreja, ficava pensando, não, é verdade, tem que ser paciente. E eu acho que uma das falsificações humanas é a gente achar que quem é calmo é paciente. E eu sempre levei, e eu até muitas vezes injustamente, esse título. O Léo é uma pessoa paciente. O Léo, ele, a gente brinca, para morrer de susto há uns 3 dias, assim, bem cheios. É tranquilo demais. E hoje eu percebi que não necessariamente paciência tem a ver com calma. Acho que até ajuda. Quem é calmo, acho que até facilita bastante no exercício da paciência. Mas nem sempre. E eu creio que a leitura do nosso texto hoje vai nos ajudar a entender que tipo de paciência é esperada do povo de Deus, dos servos de Deus. Que exemplos nós temos aqui, citados por Tiago, para que nós sejamos realmente um povo paciente, segundo a palavra de Deus. Vamos ler o texto, meus irmãos? Tiago 5, do versículo 7 ao 11.
Assim nos diz a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é também compassivo. Vamos orar? Ó, amado Senhor, nós queremos, de fato, clamar a Ti, Senhor, que nesse momento o nosso coração se aquiete. Pedimos ao Senhor que tenhamos agora verdadeira atenção diante da Tua palavra bendita. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós temos um valor tão importante e não podemos, Deus, nessa noite, passarmos lisos sobre ele, mas pedimos ao Senhor que essa boa semente, ela alcance o nosso coração e nos transforme para a eternidade. Nós oramos, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Paciência. Paciência é uma virtude. Todas as virtudes humanas, ou vivencialmente aplicadas ao nosso dia a dia, as verdadeiras virtudes são demonstrações de que nós temos um padrão que veio de Deus. Tudo aquilo que nós vivemos que revela beleza, ordem, direção, valor, provém de Deus. Porque nós fomos feitos segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Nós recebemos em nós reflexos, demonstrações, condições que revelam que nós fomos feitos à imagem de Deus. E uma dessas virtudes, um desses exemplos é a paciência. E um dos caracteres de Deus, uma das referências sobre o ser de Deus, é que Deus, ele é misericordioso. Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus paciente. Imaginemos nós se Deus não fosse paciente conosco. Imaginemos nós se Deus nos levasse na pressa que nós nos levamos. Aonde estaríamos? A paciência é de fato uma virtude que vem de Deus. E para deixarmos sempre em pratos limpos os nossos termos, paciência não quer dizer passividade. Paciência está longe de dizer também ser calma. Paciência é paciência. E nós veremos aqui na Bíblia o que é que significa paciência. Tiago, ao falar sobre paciência, e ele repete muitas vezes esse termo, ele dá exemplos de 3 formas onde há o exercício da paciência. E nós vamos tentar aprender. Segue até uma dica, né, para os irmãos que gostam de ler as Escrituras. Às vezes alguns irmãos vêm com alguns comentários. Puxa, eu leio o texto e não consigo entender. Às vezes eu leio uma porção de versículos e não me parece ser nada orientado, não parece que não tem um sentido. Nós acabamos de ler um texto onde uma palavra se repete muitas vezes, e é justamente a palavra paciência. Existe nesse texto em especial uma ideia central, que coordena todas as demais ideias contidas nele. Sempre que nós lermos a palavra do Senhor,
tentemos achar essa ideia central. Ficará muito mais fácil entender o que o texto está dizendo, o que Deus quer nos dizer por esse texto. Então ele coloca 3 exemplos. Os 3 exemplos são os seguintes: primeiro, o lavrador; segundo, os profetas; e terceiro, o exemplo da paciência de Jó. Primeiramente, o lavrador, versículo 7, ele vai dizer que eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aqui eu entendo, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos que a paciência ela é algo necessário para a vida normal, a vida comum. O lavrador é alguém que trabalha, e é um trabalho como qualquer outro. É uma circunstância da vida simples, como qualquer outra. E nós precisamos ter paciência. As coisas simples da vida. Quando nós lemos o versículo 7, ele já abre com o imperativo: sede. Nós precisamos ser, sim, pacientes. Pacientes com o Bruno, por exemplo, que não entende nesse momento, está preocupado, assustado. Paciente com ele. Paciente com cada um de nós. Aliás, parece que na igreja é até mais fácil nós sermos pacientes. Espera-se de nós, como cristãos, que sejamos pessoas mais tolerantes, que relevemos algumas coisas, porque, enfim, nós temos o amor cristão. E nenhum desses valores são descartáveis, longe disso. Mas a paciência não é somente um valor a ser usado na nossa vida dentro da igreja. E aqui o exemplo me parece ser de algo comum. Eu não vou perguntar aos irmãos, mas alguns vão saber do tamanho da paciência que precisam nos seus trabalhos. Talvez momentos e horas específicas onde você precisa, de fato, aquele empurrãozinho de Deus na paciência. Alguns irmãos vão brincar que oram pedindo a Deus paciência, porque se pedir força, não vai dar legal, né? Não vai terminar bem esse negócio. A gente brinca um pouco sobre isso. E eu acho interessante sobre a ideia do lavrador, palavras que o autor vai dizer, que o lavrador trabalha, ele planta, aguarda o precioso fruto da terra, vindo as primeiras e as últimas chuvas. Cabe ao cristão esperar as 2 chuvas. E eu quero explicar essa minha expressão. Às vezes, na nossa vida comum, no nosso dia a dia, seja nas coisas da nossa família, seja nas coisas do nosso trabalho, dos nossos estudos, das nossas preocupações, nós, se esperamos alguma coisa, é só a primeira chuva. Sabe, já viu aquela expressão, agora isso me fugiu, mas quem não espera, come cru. O apressado come cru. Porque não espera a produção correta, o preparo correto. O apressado, o ansioso, o demais preocupado, ele não espera a primeira e a segunda chuva. E às vezes, nas nossas vidas, nós estamos mais ou menos assim, sem esperar o tempo certo das coisas em nossas vidas. Eclesiastes 3, nós vemos aquele versículo que fala: há um tempo certo para todo o desígnio debaixo dos céus. Há tempo para tudo, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há tempo de sorrir, há tempo de não sorrir, há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas, infelizmente, nós, pela nossa impaciência, e aqui é interessante que ele fala aos irmãos da igreja, irmãos, e também a igreja é alvo de impaciência. Nós somos impacientes quando somos ansiosos e não esperamos o tempo certo das coisas acontecerem.
Não esperamos a hora certa de tudo acontecer e ficamos como aqueles que colhem frutos antes da colheita. Frutos verdes, frutos não próprios. A gente acha, esse dia eu estava vendo uma reportagem, estava comentando no GEL, alguns comentários sobre banana. Sabe, a gente vai no mercado, no Condor, ou no mercado de uma forma geral, e aquela banana ela é toda amarela. Né? A gente vê algumas bananas, algumas têm um pouquinho de mancha, outras não. E eu vi uma reportagem que explicava o porquê daquelas bananas ficarem tão amarelinhas. Mas de um amarelo assim, ouro mesmo, né? Bonito, vistoso. É porque elas são colhidas bem antes, né? Ainda bem verdes, claro, no momento certo desse estágio. O irmão Wilson sabe muito melhor que eu, provavelmente, como agrônomo. E elas são colocadas, as bananas, dentro de uma câmara com um gás, que força o fruto a amadurecer mais rápido. E condiciona o fruto para que ele chegue a alguns destinos. Né? Algumas bananas, aqui, essa nossa região do litoral produz muita banana. Muitas dessas produções são levadas para outros países. E elas precisam de condição para chegar até lá. Para que não se estrague no meio do caminho, para que não se perca a produção. Eu estou dando esse exemplo porque às vezes nos parece que a gente consegue apressar algumas coisas na nossa vida dessa ordem. A gente às vezes entende que para algumas coisas darem certo, nós precisamos de uma câmara de gás nesse sentido, né? desse amadurecimento precoce, acelerado. Às vezes nós queremos acelerar algumas coisas nas nossas vidas e, na verdade, não passam de uma banana ainda verde, que só está com a capa amarela. Nós precisamos aguardar com paciência. E o sentido de paciência a partir desse lavrador é aquele que espera e que está pronto para conduzir o processo como deve ser feito. Infelizmente, nós como cristãos, nós acabamos muitas vezes escolhendo alguns atalhos. Nós, talvez, na obediência à lei do menor esforço, queremos fazer tudo mais rápido, com menos custos, com menos preocupações, com menos tempo, aumentar a produtividade, como se fosse possível aumentar a produtividade espiritualmente. Essas coisas não funcionam. Leis de mercado não funcionam no reino dos céus. Não funciona assim. É interessante que paciência, muitas vezes, aqui, em especial nesse exemplo, é colocado como aquele que segue a estrutura como deve ser. Isso é paciência. A gente pensa paciência que é meio que aguentar, suportar. Sabe, esperar o jeito certo, as coisas no seu devido tempo. Infelizmente, quando a gente vê esse padrão aqui, a corrupção desse padrão em relacionamentos fica muito mais fácil. Quando pessoas que deveriam ainda ser amigos e entenderem o que é um relacionamento, quem é a pessoa, muitas vezes, infelizmente, até dentro das igrejas, já estão indo para a cama e tendo relação conjugal. Na verdade, fornicação. O nome que se dá na Bíblia é fornicação. Porque se antecipa. Porque vai antes. Porque pega atalhos. O paciente é aquele que sabe que existe um processo e ele precisa ser respeitado porque há um propósito para esse processo. As coisas de Deus, elas devem ser tomadas com esse tipo de paciência, sim. O versículo 8 vai dizer, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Porque assim como ele disse no versículo 7, ele vai dizer no 8, pois a vinda do Senhor está próxima. E o sentido de paciência, como as coisas são ordenadas, como as coisas são estruturadas, é sabendo que a paciência que devemos ter nesta terra é porque nós temos uma outra terra para vivermos. A realidade de nossas dificuldades aqui, essa realidade é transitória, ela é momentânea, porque há uma realidade eterna, há uma realidade final, reservada àqueles que são de Deus. Há um céu. O céu não é um conceito. Há uma nova Jerusalém sendo preparada e ela não é um conceito. É para lá que nós vamos. É para lá que nós estamos nos preparando. Então, por isso, devemos ser pacientes.
Nós não conseguimos apressar a vinda de Cristo. Tem dia certo, determinado pelo Pai, e Ele virá. Está próxima porque a nossa expectativa é essa. Talvez Ele volte hoje, talvez amanhã. Isso não sabemos. É um conhecimento de Deus. Talvez Ele volte daqui a 1000 anos, mas certamente em 1000 anos nós já teremos ido a Ele. A vinda do Senhor, ela está sempre próxima, porque nós não sabemos por quantos dias mais ainda viveremos. Devemos ter a paciência para olhar esse cuidado, com esse temor, com esse olhar. O versículo 9 vai dizer para nós: não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados, eis que o juiz está às portas. Esse texto, esse versículo em especial, ele tem muitas leituras distintas, alguns vão interpretar de um jeito, outros de outro, algum vai dizer, não, ele está falando justamente sobre a vinda do Senhor, me parece o contexto imediato aqui, de fato, o que se fala. Outros comentaristas vão dizer, não, esse se queixar é porque quando nós somos impacientes e nos queixamos uns dos outros, na verdade, alguém será impaciente conosco e também nos julgará. O juiz está sempre às portas, ele está sempre ao nosso lado. Nós devemos ter cuidado, porque com a medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Mas independente de qual seja a interpretação assumida, eu acho que a primeira é a mais própria aqui no contexto. Mas quantas vezes nós nos queixamos dos nossos irmãos, da nossa família, das nossas condições, porque somos tão somente impacientes? Existe um defeito das pessoas que têm multi-habilidades, que são as pessoas que são concentradoras. E elas tendem a fazer tudo sozinhas, porque sabem que conseguem fazer sozinhas. E eu falo isso porque dos meus pecados eu normalmente quero me envergonhar, até publicamente, porque isso me ajuda a mudar o meu procedimento. E às vezes nós temos a habilidade de fazer tantas coisas. É bom uma coisa, é bom em outra, e a gente começa a ter medo de que outras pessoas façam, porque talvez não seja no tempo que eu faria, porque não será da forma como eu fiz, porque não será do jeito que eu gosto, e acaba concentrando e fazendo de um jeito só. A boa vontade, até mesmo desses concentradores, será sempre tido como dominação. Esse dia eu estava falando com os irmãos no Conselho Pastor Verânio, que tem me pastorado esses últimos anos, né? Ele me deu um conselho bem no começo e recorrentemente nós lembramos dessa verdade, que a igreja, né, pastor, ela vai estar boa, a gente conversa no conselho, a igreja vai estar boa quando os pastores não forem mais necessários. Quando a igreja caminhar, a igreja continuar se desenvolvendo em Cristo. Há um princípio nisso, como Pedro vai dizer, para que nós não sejamos dominadores do rebanho, mas ovelhas, junto com os irmãos em Cristo. Claro, estou dando o meu exemplo, mas quantas vezes nós, em cada um dos nossos contextos, dentro das nossas famílias, nós assumimos essa posição de impaciência, porque não permitimos que o outro erre e acerte ou aprenda com os seus erros. Nós evitamos, quantas vezes os pais, pela pura impaciência de ver os seus filhos errando, não permitem, controlam seus filhos e evitam todo tipo de erros. Tentando ajudá-los, estão evitando que eles cresçam e amadureçam. Porque dá muito trabalho consertar depois, ensinar depois. Ora, se a defesa de um erro por um lado é a criação de outro, do outro, a vida ela tem um ritmo, ela tem um jeito de se viver. E para nós, povo de Deus, é o jeito segundo Cristo se viver, de Cristo nos ensinou a viver. Não vos queixeis uns dos outros por pura impaciência. Sejamos pacientes uns com os outros. Sirvamos em amor, ajudando, suportando a cada irmão. Esse é o primeiro exemplo, na minha opinião, que o lavrador passeia em todos os outros versículos, mas no versículo 10 nós temos um outro tipo de paciência. Se a primeira paciência é a paciência para o normal da vida, o corriqueiro da vida, aquilo que se faz nas circunstâncias normais do nosso dia a dia, no versículo 10 eu creio que há um outro tipo de paciência, ou pelo menos uma paciência setorizada. Ele vai dizer, irmãos, tomai por modelo do vosso
no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O exemplo dos profetas, os irmãos sabem, especialmente no Antigo Testamento, a que tipo de condição foram submetidos os profetas. Muitos perseguidos, mortos por causa tão somente de obedecer ao Senhor. Profetas como Daniel, que foi jogado à cova dos leões, tão somente porque ele foi fiel. Aqui eu entendo que, além da vida comum, da nossa fé, da nossa paciência em relação às coisas do Senhor, a nossa perseverança, eu gostaria de direcionar essa compreensão e aplicar na paciência daqueles que servem ao Senhor. Como aqueles profetas que foram chamados por Deus. Ninguém se fez profeta no Antigo Testamento. Eles foram chamados pelo Senhor para pregar. Eis que me veio a palavra do Senhor. Eis que em sonho o Senhor apareceu. Eles foram chamados a esse ministério. E mesmo talvez contra a vontade deles, como alguns plantadores de sicômoros, criadores de gado, foram chamados ao ministério. E alguns de nós, muitas vezes, somos chamados também a servir na igreja. E descobrimos na vida da igreja os ministérios. Descobrimos na dinâmica da igreja que temos talentos, temos dons. Mas o trabalhar na igreja também requer de nós paciência. Ora, se não temos paciência para servir ao Senhor, o que é que temos? Se nós formos até o fim, você fizer todas as contas, chegar até o fim, a paciência é só com você mesmo. Nós, ao servirmos a Cristo dentro da igreja, seja como pastor, presbítero, diácono, presidente de sociedades internas, professor de escola bíblica ou qualquer outra ordem de serviço, nós precisamos ser pacientes. Os profetas, como está no final do versículo 10, eles falaram em nome do Senhor. Nós, como servos de Deus chamados a servir, nós vivemos em nome do Senhor. Sobre nós está o nome de Cristo. Precisamos de paciência, porque o serviço a Deus, a exemplo dos profetas, muitas vezes contém sofrimento. É mentira. Sempre que nos afirmam ou nos dizem que servir a Deus é um mar de rosas, bom, pode até ser verdade se você não tirar os espinhos. Não é fácil servir ao Senhor. Eu não quero, eu até me preocupei agora, porque parece que eu estou num tom de lamento, né? Mas não. Eu creio que é importante nós avaliarmos com verdade as coisas como são. Servir ao Senhor é um constante exercício de renúncia. Sabe, quando Jesus olha assim e diz, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não diz, claro, não tem nada a ver com Wagner, né? Aquele que quer vir após mim, entre na Fatessô. Se bem que a Fatessô é um caminho de algum sofrimento. Né? De fato, né? Irmão Ezra também que está ali cursando, nós que passamos, né, pastor Verani? Talvez seja somado isso. Mas o negar a si mesmo é uma questão de sofrimento. Esperar, em alguns momentos, é um exercício, para alguns de nós, pleno de sofrimento. Porque, às vezes, o nosso coração ele está tão pronto para ter resultados que eles têm que ser imediatos. Tem que ser não para hoje, para ontem. As coisas de Deus não funcionam no nosso tempo. Porque um dia para Deus, como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. O tempo do Senhor não é nosso. Se o nosso sofrimento é questão de tempo, precisamos ter paciência. Se o nosso sofrimento é o exercício do ministério na igreja, porque ele não me agrada, ou eu não me agrado das coisas ou das pessoas que estão fazendo, paciência. Paciência. Nós precisamos crescer. Nós precisamos aprender. Aliás, nenhum aqui já sabe. Todos estão aprendendo. Eu gosto de ver o exercício de humildade da nossa irmã Ruth, que com tantos anos já com Cristo, todo dia ela fala, um pouco mais a gente está aprendendo com o Senhor. E esse é o coração dela. Ora, meus queridos,
Que exemplo bom a ser seguido. Nós devemos sempre estar pacientemente servindo ao Senhor. E por último, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido a paciência de Jó, e visto que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Eu creio que nesse versículo, já caminhando para o fim da nossa meditação, às vezes há uma incompreensão em relação a Jó. Nós queremos colocar Jó, quase beatificar Jó, né? O santo Jó. E Jó era pecador como qualquer um de nós, sendo o homem mais rico do seu tempo. Provavelmente o homem mais justo de muitos tempos da Bíblia. E me parece que foi o homem que mais sofreu. Jó teve que enfrentar, vamos somar aqui, o luto por causa dos seus filhos, teve que suportar o abandono da sua esposa, teve que suportar as injúrias e a injustiça contra ele, teve que suportar a vergonha diante dos outros, teve que suportar a dor física, teve que suportar talvez uma dor que nós ainda mais não saibamos mensurar, a incapacidade de compreender os propósitos de Deus. Nós vemos, claro, Jó em alguns momentos, num limite, sem entender. Mas no mesmo momento nós vemos ele falando, mas eu sei que meu Redentor vive. Às vezes nós, claro, e graças a Deus que nenhum de nós tem acumulado talvez esses flagelos de Jó. Graças a Deus por isso. Mas às vezes algum desses, ou outros inclusive, nós estamos sofrendo. E às vezes por tão pouco nós negociamos se de fato o nosso Redentor está vivo. Às vezes nós por tão pouco, nós desconfiamos se Deus é por nós mesmos. Por muito menos nós olhamos assim, mas será que Deus se esqueceu de mim? Porque eu acho que sim. Eu acho que Deus nem sabe que eu existo. Aliás, eu nem sei mais se Deus existe. Quantas vezes nós não perseveramos porque somos impacientes e queremos as coisas resolvidas já, imediatamente, do dia para a noite. Porque nós temos sempre as melhores soluções. É verdade? Nós somos muito sábios aos nossos olhos. E sempre temos soluções exemplares para darmos a Deus. As coisas não funcionam assim, queridos. São felizes, versículo 11, começo dele, como lemos, são felizes aqueles que perseveraram firmes, ter paciência, no sentido aqui de Jó, apesar de todas as dificuldades, é perseverar. Perseverar é demonstrar paciência. Eu não sei se os irmãos conseguiram ligar alguns pontos, porque eles pareceram meio soltos. Se os irmãos conseguiram fazer, sabe aqueles desenhos onde nós vamos ligando cada ponto e depois formam uma imagem? Porque quando a gente olha cada ponto isoladamente parece ser um negócio que não faz sentido, e quando nós ligamos, forma a imagem, fala, né, quantas vezes formei o rei Davi, né, quantas vezes formei as ovelhinhas nos desenhos do Ministério Infantil. Mas quando nós ligamos os pontos daquilo que está sendo falado sobre paciência, a mim me parece claramente a imagem que paciência ela assume um outro nome na Bíblia também. Confiança. Confiança em Deus. É impossível nós termos paciência nas coisas de Deus se nós não confiamos nele. Mas se nós sabemos a quem servimos, se sabemos quem é o nosso Senhor e Salvador, paciência não vai ser um grande problema. Pode ser inclusive um desafio. Pode ser inclusive um exercício a ser realizado. Mas não será impossível. Segundo o que o que nós lemos nessa palavra, que o Senhor iluminou Tiago a escrever, eu creio que nós devemos aprender a confiar no Senhor. Uma confiante esperança no Senhor. Uma verdadeira confiança no Senhor. Nós hoje sofremos de um mal
que é a aceleração das coisas. As crianças não são vistas mais como crianças. Jovens não são mais jovens. Adultos não são mais adultos. Nós temos prazos e somos descartáveis. A partir de certa idade você não pode fazer mais nada. Eu não me refiro a idades talvez mais avançadas. Talvez, não, depois de 30 anos, para o mercado de trabalho, você... Peraí, quem está dando essas regras? Por que regras vivemos? Nós vivemos pelas regras do reino de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus. Devemos ter, então, confiança no Senhor, a ponto que a nossa vida seja um exercício de paciência. Nas coisas comuns do nosso dia a dia. Pacientes dentro da nossa família. Pacientes nos momentos onde a impaciência é a melhor escolha. Esperar quando a vontade é agir. Silenciar quando a vontade é gritar. Orar quando a vontade é fazer o mal. Devemos ter esse tipo de paciência. Devemos nós, como aqueles que servem ao Senhor, que estão servindo ao Senhor dentro da igreja, em cada um dos ministérios, seja ele qual for, ter paciência apesar das dificuldades que muitas vezes aparecem, porque servir ao Senhor também não é só dificuldade. Servir ao Senhor não é só sofrimento. E se servir ao Senhor é só sofrimento, provavelmente nós estamos no lugar errado para servir. Precisamos achar o lugar certo para servir. E por fim, nós devemos ter como exemplo de felicidade, de bem-aventurança, a paciência que persevera. E devemos perseverar naquilo pelo qual nós fomos chamados. Devemos perseverar no Evangelho. Quero convidar você nesse momento, já nos preparando então para a ceia, que você feche os teus olhos e fale com o Senhor. Talvez em algum tipo desse exercício de impaciência, o teu coração tenha sido refém. E você vive só pela impaciência, age só pela impaciência, escolhe só pela impaciência. E nós e você não precisamos viver a partir desse modelo, mas a partir do modelo de Cristo, modelo de Deus, a vontade de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nunca deixou de ser paciente para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor constantemente nos lembra que o Senhor é cheio de terna misericórdia, que o Senhor é cheio de compassividade, misericórdia, Senhor, graça, favor Teu é o que nós recebemos todos os dias das nossas vidas. Perdão, Pai, quando nós, nem por 1/10 de tudo isso, nós não conseguimos exercer sobre a vida, às vezes, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos da igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos pacientes, Pai. Pacientes porque a vinda do Senhor está próxima. Pacientes até a vinda do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vivermos na direção do Senhor, da Tua graça e misericórdia. A ponto que na vida comum, dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres, sejamos reconhecidos como pessoas que confiam no Senhor. E isso seja a nossa paciência e esperança. Nos nossos ministérios, nos nossos trabalhos, ajuda-nos a sermos reconhecidos como pessoas que confiam no Senhor. E por isso seremos pacientes naquilo que o Senhor nos designar. Que, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, nos momentos de maior sofrimento, que nós sejamos reconhecidos como pessoas que temem, que amam, que confiam de todo o coração no Senhor. Para que, de fato, essa paciência seja o reflexo de Ti em nós. Ajuda-nos, Senhor. Aos meus irmãos que se identificam junto comigo, Senhor, nesse texto, que precisam da Tua paciência, da Tua misericórdia, derrama sobre nós, sobre nossas vidas, em nossos corações, para que vivamos para a Tua glória, ainda mais, para o Teu inteiro agrado, ainda mais, para a Tua satisfação, Senhor. Dá-nos esse compromisso, dá-nos esse privilégio. Nós oramos em nome de Cristo, pela intercessão do Espírito. Amém.